ou tenham sido dispensados, prosseguirão sua tramitação na forma do dispositivo, artigo 56 e parágrafo da Lei Orgânica Municipal. Artigo 145, de cada sessão lavrar-se-á a ata dos trabalhos, contendo sucintamente os assuntos tratados, sendo disponibilizados em secretaria até 24 horas antes da sessão seguinte, na qual será submetido ao plenário os artigos 149. Artigo 147, a hora do início dos trabalhos feitas a chamada dos vereadores pelo segundo secretário, presidente, havendo número legal, declara aberta a sessão. Parágrafo 1. Na eventual ausência de todos os membros da mesa diretora, é hora estipulada, assumirá como presidente interino o vereador mais idoso dentre os presentes. Parágrafo 2. Não havendo número legal, o presidente em exercício aguardará 15 minutos no minutos que aquele se compete o caso não ocorrerá determinar a lavratura da ata sintética pelo primeiro secretário ou seu substituto, ad hoc, com o registro de nomes dos vereadores presentes, declarando em seguinte prejudicada a duração da sessão. Artigo 149. Ao iniciar cada sessão ordinária, será lida a ata da sessão anterior para aprovação pelo plenário dos termos nele relatados. Primeiro, depois de lida, e considerar-se-á a ata aprovada, independentemente de votação, quando não houver impugnações ou quando forem essas rejeitadas. Parágrafo 2. Qualquer vereador poderá, ao longo após a leitura da ata, impugnar os seus termos, devendo indicar os fundamentos do pedido e a parte omissa ou obscura a ser retificada. Parágrafo 3. Preenchendo os requisitos, será a impugnação conhecida pelo presidente submetido ao plenário, que procederá ao seu arquivamento, caso se rejeite. Parágrafo 4. Aceite a impugnação pelo plenário, considera-se a ata aprovada com restrição, sendo lavrada a nova ata, a ata indicando a retificação deduzida, a qual será lida as sessões seguintes para a simples conferência. Inciso 5. Parágrafo 5. Não serão conhecidas as impugnações realizadas ao vereador ausente da sessão a que a ata se refere às que são atenderem a dispositivo 2. Artigo 174. O vereador que for dada a palavra deverá iniciar e declarar o título de pronunciamento e não poderá, sob pena de cassação da mesma. Inciso 1. Usar a palavra com finalidade diversa que declarar. 2. Parágrafo 3. Inciso 3. Pronunciar sobre a matéria vencida. Inciso 4. Usar a linguagem própria. Inciso 5. Ultrapassar o prazo mental. E inciso 6. Deixar de atender a diligência do presidente. Artigo 147. Não será permitido ao vereador abandonar o plenário no curso da votação, salvo o cometido de mal súbito, ou atender a emergência formada, salvo a cometida ao mal súbito que atende à emergência familiar comprovada, sendo considerado o voto que já tenha proferido. Parágrafo único. O vereador que se ausentar após iniciar a votação, salvo a exceção do capítulo, não poderá participar de outras votações na mesma sessão. Na concessão da palavra aos cidadãos. Artigo 196. Poderá qualquer cidadão usar a palavra durante as sessões ordinárias das câmaras, a fim de que pronunciar pelos projetos de lei e questões de interesse local excluídas. De caráter estritamente pessoal e desde que haja inscrição com antecedência de 24 horas na sua expressão da Secretaria da Câmara. Artigo 197, salvo a expressão determinada ação do plenário, encontrado nos tempos total, disponível para pronunciamento de cidadãos em cada sessão, não passará 30 minutos, sendo que cada pronunciante não poderá ultrapassar o termo de 10 minutos. Parágrafo único. Será cassada a palavra do cidadão que ultrapassar o tempo estipulado, usar a linguagem compatível com a dignidade da Câmara, ou incorrer em qualquer hipótese no artigo 174. Artigo 198. O cidadão poderá usar da palavra nas sessões das comissões a fim de opinar sobre o projeto de lei durante suas principais discussões, aplicando no couber o artigo antecedente. Artigo 199. O presidente da Câmara promoverá uma ampla divulgação da pauta da ordem do dia da sessão legislativa, que deverá ser publicada com antecedência mínima de 48 horas, nas sessões, inclusive o efeito do artigo 124, parágrafo 4º. Artigo 129. Artigo 209. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, independentemente de leitura do plenário, o presidente mandará notificar o mandatário responsável para que, querendo, apresente a defesa prévia, escrita em 10 dias, com protocolo da Secretaria, além de mandar distribuir cópias de acesso à Comissão de Financiamento. Parágrafo 1. A comissão terá 20 dias para apresentar ao plenário o seu pronunciamento, acompanhando do projeto declarativo
Pela aprovação ou rejeição das contas sendo de até 10 dias após o conhecimento do processo, a comissão poderá receber pedidos escritos dos vereadores solicitando informações sobre itens determinados nas prestações de conta. Artigo 211, parágrafo único, a mesa pronunciará o resultado de votação do Tribunal de Contas dos municípios, estados e do Ministério Público e Justiça Eleitoral. Artigo 123, a Câmara procederá à cassação do mandato do vereador pela prática de infração político-administrativa, definida na legislação incidente e especificamente. Parágrafo 1, pela prática comprovada, pelo inciso 1, pela prática comprovada em atos de corrupção e improbidade administrativa, independentemente da decisão judicial definitiva transitada em julgado. 2, pela prática comprovada na quebra de decoro parlamentar. Parágrafo 3, pela comprovação e fixação do domicílio fora do município. Parágrafo único, julgamento far-se-á a inserção ordinária ou extraordinária para esse efeito convocado, assegurando-se ao acusado devido processo legal e ampla defesa. Artigo 124, o processo de cassação será composto pelo recebimento de denúncias, posteriormente pela admissão do poder da comissão processante, sendo ultimado pelo decreto legislativo de perda de mandato devidamente publicado. Artigo 125, concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará constar a votação nominal sobre cada inflação, havendo condenação ao plenário, expedirá decreto legislativo de cassação de mandato, do qual que se dará notícia da Justiça Eleitoral. Artigo 2º, o regimento interno da Câmara Municipal de Ilhéus passará a vigorar acrescido aos seguintes artigos. Artigo 14A, na primeira sessão ordinária, após a eleição da mesa diretora, o prefeito municipal apresentará mensagem aos vereadores, expondo a situação política e financeira atual do município e propostas do governo para o mandato que se inicia. Parágrafo único, a sessão ordinária indica no capítulo será reservada a mensagem do senhor prefeito após a exposição de representação numérica nas bancadas da comissão permanente, as quais serão compostas na forma do artigo 54, iniciando-se o prazo para que os líderes indiquem respectivos componentes. Artigo 35, inciso 25. 1. Convidar o orador a declarar de longe, quando for caso queira manifestar-se a favor e contra a composição. M. Interromper o orador devido a desviar de questão a fala da matéria já vencida e desviar a questão de ordem solicitada, divertindo em caso de insistência, retirar-se-á a palavra. Ele determinar o não acompanhamento de discurso ou parte pelo registro da ata cassada. Artigo 35. Parágrafo 23. A. Designar seus membros titulares e suplentes mediante a comissão dos líderes ou independentemente desta, se expirando e o prazo fixado consoante o artigo 28 do capítulo e inciso 1. Parágrafo 1. Inciso 1. Declarar a perda de lugar no motivo de falta, assegurar os meios de condições necessários em seu funcionamento, de convidar o relator e outro membro da comissão para o esclarecimento de parecer, convocar as comissões permanentes para a eleição do respectivo presidente e vice-presidente dos termos do artigo 39 e seus parágrafos. F. Julgar recurso contra a decisão do presidente da comissão em questão de ordem. G. Designar membros das comissões especiais e os substitutos e preencher vagas nas comissões permanentes. Vide no artigo 55. Artigo 45, inciso 1. É bom, alguém é bom, né? 2. Não poderá ser criada a comissão permanente cujo tema não estiver escrito na competência constitucional dos municípios. Artigo 47, inciso parágrafo 2, poderá funcionar a Câmara até 3 dias das comissões permanentes, até inquérito poderá ser criada concomitantemente. Parágrafo 3, a comissão parlamentar de inquérito será composta por vereadores designados pelo presidente da Câmara, após a indicação de liderança, conforme o cálculo da proporcionalidade entre blocos parlamentares, fixando no início da legislatura. Capítulo 4, inciso 4, apresentado, parágrafo 4, em plenário, requerimento mencionado, desde que, cumpridos os requisitos legais, os líderes da maioria e minoria encaminharão por escrito até início da sessão seguinte a relação dos vereadores, membros aos quais os blocos possuem direito, conforme ao cálculo de proporcionalidade exposto no artigo 55. Parágrafo 5. O presidente da Câmara expedirá a resolução competente pelo qual designará os membros das comissões de inquérito, conforme a relação encaminhada por cada bloco parlamentar até a sessão seguinte. Artigo 44. Parágrafo 1. Deverão seus membros reunir-se para eleger o presidente e relator referida
começou ao prazo máximo de 5 dias, contados a partir da publicação da designação, referido no artigo 5 do artigo antecedente.